Tá, então vamos lá. A parada é o seguinte, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho essa luz aqui. Acho que agora deu uma melhorada. A parada é o seguinte: como que a Premier League transformou os craques brasileiros em robôs? O vídeo é o seguinte, né? Como é que a Premier League destruiu a fabricação de craques brasileiro? O vídeo é do Victorano 2.0. O canal dele vai estar aqui na descrição. Se você quiser acompanhar, já aproveita, dá aquela moral lá, se inscreve no canal dele, certo? E a gente vai reagir, a gente vai assistir esse vídeo junto. Bora lá. A Premier League forçou o Estevão a sair de 64 quilos para 72 em tempo recorde. Resultado, lesão de grau 4 no bíceps femoral e o artilheiro da era Ancelotti fora da Copa. Você vai acompanhar agora como o Brasil trocou a produção de craques e gênios pela fabricação de robôs. O Brasil acaba de cair de novo na Copa do Mundo. E a explicação que todo mundo repete é sempre a mesma. Faltou um camisa 10, só que... Cara, eu tava pensando aqui, já imaginou se a seleção tivesse com Estevão, quem mais? Rodrigo, que ficou de fora, João Pedro. Eu acredito que se esses caras tivessem, o Neymar provavelmente não seria convocado. Ele não seria convocado. Mas assim, por outro lado, a seleção brasileira ia ganhar, sabe, uma força que dificilmente seria batida. Agora sim, teria que mudar a parte defensiva, né? Teria que mudar a parte defensiva. Um camisa 10, só que ninguém pergunta o motivo real. Porque o país que inventou o drible, que formou Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldinho, Kaká, o país que a Europa inteira tentou copiar durante décadas, simplesmente parou de produzir esse tipo de jogador. Falando aqui baseado em lógica, qual a chance de um país de 200 milhões de habitantes não conseguir produzir um Odegaard, por exemplo? E a falácia de que não existe mais o camisa 10 clássico. O Odegaard provou o contrário. Ele comandou o meio-campo da Noruega contra o Brasil e obliterou o meio-campo do Brasil, sendo um camisa 10 clássico. Camisa 10 clássico moderno, se é que isso existe. A resposta não está na seleção, tá lá atrás nas categorias de base. E ela tem um nome que ninguém no futebol brasileiro tem coragem de falar. E lembrando, tá, galera? Parece que as outras seleções sempre estão à frente da nossa. E olha que a nossa seleção, o nosso país, é um celeiro de craques, sempre produzindo bons jogadores. Agora o problema é que não consegue, não tem força para segurar esses atletas, para que eles não vão assim tão cedo para a Europa. Claro que sempre vem a questão financeira. É sobre isso que eu estou falando. Dificilmente não consegue segurar esses craques brasileiros e cada vez mais cedo eles estão migrando, né, para a Europa. Isso é fato. Robotização. E para você entender exatamente o que eu quero dizer com isso, deixa eu te mostrar o que aconteceu nome por nome, os jogadores que a gente mais achou que poderia vingar nos últimos anos, e vamos entender como a Premier League e esse formato europeu acabou com o futebol brasileiro. Durante décadas não foi o Brasil que correu atrás da Europa, foi o contrário. O futebol brasileiro historicamente venceu jogando o estilo de jogo baseado em individualidade, improviso, drible, liberdade de criação, o jogo bonito. E o mundo, para tentar parar isso, precisou evoluir taticamente e fisicamente. A Europa profissionalizou preparação física, criou sistemas de marcação em zona, investiu pesado em ciência do esporte, em boa parte como resposta a times brasileiros que goleavam com talento puro. Só que em algum momento dos últimos 20 anos, essa equação virou de cabeça para baixo. A Europa não parou de evoluir fisicamente e o Brasil, ao invés de manter sua identidade... Eu não consigo parar de pensar em ver a seleção brasileira andando contra a Noruega, velho. Eu não consigo. Toda vez que eu lembro desse jogo, eu me deparo com a Noruega praticamente sem colocar força nenhuma, jogando contra uma seleção que praticamente andava. E o Vini Júnior, meu Deus, não dava bote nenhum, cara. É incrível, viu? Técnica como diferencial, decidiu copiar o modelo físico europeu dentro das próprias categorias de base. E foi aí que a gente começou a perder o que sempre nos fez diferentes. Hoje, nas categorias de base de clubes brasileiros, já existem dados físicos como filtro de corte, antes mesmo de avaliar o futebol do garoto. Ou seja, clubes como o Red Bull Bragantino, seguindo o modelo europeu, usam perfil físico como primeiro corte. Se o atleta não bate o padrão de velocidade, padrão de força e envergadura esperado,
convocado, ele é descartado antes mesmo de mostrar se sabe jogar. E se a gente quiser usar inúmeros exemplos aqui, eu posso usar, né, como eu já citei nesse vídeo, vou citar novamente o Pedro, tem muitos outros jogadores, mas até o próprio Marcelo, mano. Marcelo, lateral esquerdo, que é considerado por muitos um dos melhores da história, multicampeão de Champions League no Real Madrid. Tem desabafo dele falando, né, desabafo não, relato. Ele era até certa idade um dos piores do Fluminense, mano. Como é que você corta um moleque antes só pelo perfil físico? E lembrando, teve uma entrevista de um jogador aí que ele disse que o Brasil ele precisa voltar à essência dele, porque está imitando a Europa. E o Brasil sempre teve esse diferencial, isso que fazia o Brasil ganhar, levar todas, porque era diferente, tinha um improviso, tinha a habilidade, tinha essa facilidade. Hoje está praticamente imitando a Europa e isso está dificultando o Brasil. Não estou lembrado quem, mas eu vou trazer para vocês quem foi que falou isso. Isso foi recente. É bizarro. Isso bate direto com uma pesquisa feita com profissionais da categoria de base do Brasil. 78% avaliam o investimento nas categorias de base como ruim ou péssimo. Os próprios profissionais das categorias de base avaliam como ruim ou péssimo, mas mesmo assim apontam o talento dos garotos como a principal virtude que ainda resta. Ou seja, o material bruto continua excepcional. O processo que deveria lapidar esse talento é que virou uma linha de produção robotizada. O resultado prático é um lateral que antes seria formado para criar, para subir as linhas e para cruzar com qualidade. Hoje ele é escolhido e treinado principalmente para correr, marcar e cobrir espaço, porque é isso que gera valor e revenda rápida no mercado europeu. Vamos falar novamente, né? Tudo girando em torno, me perdoe, porque todos nós buscamos isso, assim, qualidade de vida, mas é a porcaria do dinheiro que muitas vezes influencia e os caras não pensam a longo prazo, né? Um cara que é lapidado mais tarde, ele pode vender muito mais caro se for um moleque. Eu não vou nem falar de um certo jogador aí nessa Copa do Mundo que ficou bastante suspeito aí por não ter batido o pênalti, que poderia ter mudado a história do jogo. Não vou nem comentar isso aí. Muito bom, né? Mas tudo hoje é dinheiro rápido, né, rapaziada? É caixa rápida. Então pega um moleque forte, robusto, brigador hoje, já vende amanhã e pronto, tem dinheiro e fica aí nessa linha de produção realmente como se fosse uma fábrica, né? O meia criativo, se tiver o físico errado pra função clássica de armador, é reconvertido ainda na base pra ponta ou pra ala, porque ponta rápido e forte vende mais rápido pra Premier League. É por isso que o Brasil chegou nessa Copa sem um meio campo de criação de verdade e sem laterais ofensivos de nível mundial. A posição não desapareceu, os jovens atletas não desapareceram, não é que só tem moleque ruim hoje em dia, pelo contrário, o talento que seria lapidado para se tornar um grande craque, ele é vendido muito antes e aí já vai aprender o modelo robotizado lá, ou ele nem tem espaço para se criar no clube ali, já é dispensado também, porque talvez esse moleque mais habilidoso não cumpra os padrões físicos, cara. O resultado é uma seleção cheia de atletas fortes e rápidos, mas com um buraco enorme exatamente na função que sempre foi a marca registrada do futebol brasileiro, quem organiza o jogo. A gente sempre teve o melhor material bruto, rapaziada. E isso continua existindo. É matematicamente impossível o Brasil com 200 milhões... Assim, vocês acham melhor pegar nas próximas convocações só jogadores da Europa ou é melhor pegar jogadores também do Brasil, mas que ainda não participaram da seleção brasileira, da profissional, mas que tem essa vontade de vestir amarelinho, botar pra jogar, né? Porque hoje em dia a maioria desses caras, esses que já estão veteranos aí, todos já são patrocinados por Betis, então já descarta, fica meio difícil, tá? O que é que vocês acham? Deixa nos comentários aí. De habitantes, do tamanho territorial que a gente tem, não conseguir produzir um Abobadi de Marrocos, mano. Esses moleques estão aí, pô. Esses moleques estão aí. O Odegaard, mano, olha que nível que a gente chegou. Da gente pagar pau pra Odegaard de Noruega, irmão. Ele tá por aí, mano. Só que esse moleque às vezes não tem nem tempo de se formar. O problema é que lá atrás, na base, a gente parou de formar artistas e começou a fabricar peças de reposição, mano. E aí não importa quantos Estevão, quantos Hendrix a gente revele, se o processo de formação continuar filtrando talento por velocidade e força, em vez de talento por talento, a gente vai continuar mandando pra Europa produto padronizado e recebendo de volta na Copa do Mundo uma seleção sem identidade. Estevão era o artilheiro da era Ancelotti, com 5 gols em 7 jogos pela seleção, favorito assumido para ser o diferencial do Brasil na Copa, claramente, com todo respeito ao Arraian, mas pelo que o Estevão via apresentando dentro do futebol, deixando bem claro que eu gosto muito do Ryan, vai estar no ciclo pra 2030, mas, irmão, o Estevão seria um diferencial, né? O Ryan entra pra cumprir mais um papel tático, mais força tática, e o Estevão, se tivesse ali naquela outra ponta, poderia criar mais pela ponta direita do Brasil,
e o Brasil tem um desequilíbrio maior, tanto pela ponta esquerda com Vinícius Júnior, quanto pela ponta direita, assim como era a Espanha de 2024 com Nico Williams e Lamine Yamal, né? Estevão, em abril, numa partida da Premier League, sofreu uma ruptura muscular gravíssima, grau 4, 80... Cara, eu acho assim, claro, cada um tem suas características, mas o Estevão, ele falou a verdade. O Estevão, provavelmente, se ele tivesse ido, o Ryan não entraria ali. Seria o Estevão. Eu acredito que o Estevão seria até titular dessa seleção, porque daria mais velocidade, mais drible, né? Teria mais esse gingado ali e iria forçar o adversário a ter essa preocupação com ele. A gente vê que o Ryan tem uma qualidade totalmente diferente. O Ryan tem força, o Ryan tem velocidade, mas o Ryan não é um daquele cara de drible, sabe? Tem aquele molejo igual o Estevão tem. Só que assim, cada um o seu, né? Mas eu acredito que ambos daria para jogar junto. Ambos poderiam sim estar na seleção brasileira. O Estevão, claro, como ele falou, faria essa função sabe, de chamar a atenção mesmo da defesa adversária e dificultar para eles bastante. 30% do bíceps femoral e perdeu a Copa do Mundo. E aqui tem um dado que sustenta a nossa narrativa, tá? O próprio jogador confirmou isso em entrevista à ESPN. Estevão afirmou ter ganhado massa muscular, treinado pesado no ginásio para se adaptar à física da Premier League. No Palmeiras ele era descrito como um jogador mais seco, né? Todo mundo assistiu o Estevão surgindo aqui no Brasil, um cara mais leve, 64 quilos molhado, né, rapaziada? E hoje está com 72 quilos, um salto de quase 8 quilos num período curto, um corpo visivelmente diferente do que chegou à Inglaterra. O Estevão aparece com o rosto até mais quadrado, né, pela massa que ganhou. Todo mundo que já jogou bola alguma vez na vida sabe que quando você sobe de peso, fica muito mais propenso a lesões musculares. Eu que sou peladeiro, né, rapaziada, quando eu comecei a treinar, a ganhar mais massa, eu tive lesões de coxa que eu nunca tinha tido, ruptura. Então imagina num nível profissional que a intensidade é infinitas vezes maior, né? Isso por si só já é uma prova do que a gente tá falando. A Premier League não recebeu o Estevão do jeito que ele era. Ela pediu e ele entregou um pouco mais pesado, mais forte, mais compatível com o padrão físico da liga. E aqui a gente já vai entrar agora em dados, tá? Que eu posso trazer pra vocês, da nossa formação de atleta. A gente citou o Estevão aqui pra poder basar o nosso argumento da Premier League, mas a europeutização, se é que esse termo vocês aceitariam eu falar, dos jogadores está completamente implementada nas nossas divisões de base de uma forma extremamente inaceitável. Tem dados aqui de clubes, tá? Não preciso citar nomes, mas que basicamente reprovam jogadores pelo teste físico antes mesmo de ver os jogadores em campo. Então, se tem um moleque ali que tá abaixo do físico ali, dá nem tempo do cara mostrar que é bom de bola. Ah, não bateu o peso, não é forte o suficiente, não tem velocidade suficiente, não vai jogar. Já é reprovado antes mesmo de ir a campo. Um exemplo do quanto esse sistema é extremamente falho e burro é de que, por exemplo, o Pedro do Flamengo, eu já fiz vídeos aqui contando a história dele, o Pedro até os 12, 13, 14 anos de idade, né, ele é dispensado do Flamengo, e uma das causas é porque ele era muito magrelo e até os 14 anos ele era o menor da turma, mano. Ele era o menor da sua turma. Então, assim, até os 14 anos o Pedro não crescia. Depois ele espicha, né? Aí ele vai pro Fluminense e tal. Hoje ele é um... Cara, e o Pedro, hein? Será que o Pedro seria o homem gol da seleção brasileira? Eu acho que isso aí vai ser uma dúvida que vai ficar eternamente na nossa memória. Dos maiores centroavantes em altura também aqui do futebol brasileiro, se não for o maior. Lucas Paquetá também, que eu já fiz vídeo aqui contando sobre a história dele, era franzininho também. Então assim, irmão, que sistema louco é esse? A gente também vem de uma divisão de base onde os treinadores dão mais espaço para os jogadores fortes, porque a meta hoje em dia é ganhar título na base. Ganhou título na base, tá valendo. E aí os jogadores mais magrinhos ou que demoram a evoluir são escanteados, porque basicamente, pô, um cara, um brutamonte de 70 quilos vai fazer muito mais diferença numa divisão de base, né? Você pode ver isso, por exemplo, vem uns moleques jogando assim na rua, se tu pegar um moleque muito mais forte, muito mais alto, ele vai deitar e rolar mesmo que ele não seja tão bom quanto os outros. Então é um sistema completamente falho. E a gente tem como exemplo o Antony. Antony foi contratado por 95 milhões de euros e virou piada no Manchester United por 2 anos. Sem gols, sem decisão, dribles repetitivos, brasileiro mais zoado da internet por um tempo, né? Saiu da Inglaterra, foi pro Betis na Espanha e voltou a ser decisivo quase que imediatamente. Voltou a sorrir em campo, voltou a ser cotado para a seleção brasileira, né? Se fosse só falta de talento ou corpo físico, corpo fraco, a reação dele não faria sentido. Tanto é que ele já destruía antes lá no Ajax. O que muda de um lugar para o outro é o sistema, a exigência, o tipo de futebol que se espera dele. Obviamente, na Premier League, o Antony não poderia ser criativo. Não há espaço para arriscar, por exemplo, para você tentar... se você perder a posse de bola, já era, meu amigo. Aqui na Premier League, você tem que ficar tocando
de lado. O cara que toca de lado tem números melhores do que um cara que arrisca tentar um drible e pode quebrar uma defesa, né? Outro exemplo de jogador é o Gabriel Jesus, de matador aqui no Brasil, que aqui no Brasil era cogitado para ser o novo Ronaldo Fenômeno, se tornou um atacante que marca zagueiro na Premier League. No Manchester City foi criado dentro do sistema Guardiola como peça de movimentação e faro de gol. 58 gols e 46 assistências, 5 temporadas e meia, 4 títulos da Premier League. Já no Arsenal, o discurso público sobre ele mudou de artilheiro para jogador que ajuda na marcação. O próprio Gabriel Jesus acho que foi tão impactado com essa narrativa aí que ele mesmo deu entrevista que não é muito um jogador de fazer gol, ele era mais um jogador de ajudar na marcação. Cara, Gabriel saiu do Jesus. Tô ficando louco gravando o vídeo. Mas o Gabriel Jesus saiu do Brasil aqui, irmão, como um monstro. Eu vi esse cara jogando pelo ímpeto dele físico. Claro que as lesões atualmente atrapalhando bastante ele, mas todo mundo sabe que o Gabriel Jesus tem muito mais qualidade do que simplesmente ser um atacante que marca zagueiro, né? A gente pode citar outros exemplos rápidos aqui também, né, rapaziada? O próprio Martinelli, que chega lá na Premier League tratado como um moleque habilidoso, talentoso e rápido, e depois ele vira simplesmente peça de um sistema de marcação, né? Mesmo como um ala ali, né? Um cara que ataca bem, mas também tem que marcar muito, e se não marcar tanto, acaba vindo reserva. Eu só acho que o Gabriel Jesus, assim, não encaixou bem pra seleção, né, cara? Talvez vocês aí vão dizer assim, não, mas é um baita atacante e tal. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que ele não encaixou muito pra seleção brasileira. No clube ele pode ser que jogue bastante, né? Eu dei ainda uma acompanhada ainda nos jogos dele, mas na seleção brasileira eu não achei ele essas coisas. Como virou reserva no Arsenal. A gente tem o caso de João Gomes e André, que saem do Brasil aqui como grandes jogadores e aí vão pro Wolverhampton, e não adianta a gente vir com a narrativa de que os caras não são bons, tá, rapaziada? Do talento. Claro que falar de talento de João Gomes e André e Estevão, a gente tá falando de prateleiras diferentes, até citando claramente que são posições diferentes. Mas assim, ainda assim o Wolverhampton caiu pra segunda divisão inglesa com 17 pontos em 33 jogos, um dos piores retrospectos recentes da liga. E a gente tem um João Gomes que sai aqui do Brasil como líder de desarmes, e lá no próprio Wolverhampton é o cara que é o líder também, né? Era o cara que tinha o maior número de desarmes também do Wolverhampton, com 52 desarmes, e tava ali entre os líderes ali da Premier League. Então o próprio sistema da Premier League é um sistema robotizado. É bizarro, tá? As fontes usadas nesse vídeo aqui foram a CNN Brasil, Universidade do Futebol, a CEV, o Centro Esportivo Virtual. Então tudo que eu trago aqui pra vocês eu sempre gosto de usar, citar as fontes, né? A Folha Vitória, com uso de dados físicos por clubes, dados da carreira de Gabriel Jesus, Martinelli, Estevão, tudo baseado em informações de Transfermarkt, ESPN, Lance, Trivela. Então tudo muito bem checado pra gente poder trazer aqui pra vocês esse desabafo, tá, rapaziada? Enfim, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta aí sua opinião sobre essa palhaçada do futebol brasileiro, né? E não esquece de seguir aqui o Victorano, beleza? Se inscreve no canal 2.0 aqui, e é isso, tchau, fui. Então é isso, galera, aí já deu papo. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo, gente. Se vocês gostaram aí, ó, deixa o like de vocês aí, se inscreva aí e nos comentários aí. Valeu, até o próximo.